Estou aqui agora sentado eu acho que é a mais rara das 155 aqui no Brasil, né? Sim. É uma 155 V6 de primeira fase, né? Quantas tem aqui, Marcos? Só três. 3 carros. É. Dessas 3, a que está andando hoje, só essa? É essa aqui. Só essa. Só. Olha que delícia, ele tem torque em toda a faixa. Gira como solto, gente. Nossa, que coisa gostosa. Caros amigos, vocês estão olhando para uma espécie em extinção. Se você quiser um coupé 0 km no Brasil hoje, você tem basicamente 3 opções: 911 Carrera T, M2 Competition e esse carro aqui, Civic Si 2021. Cada um na sua faixa de preço, cada um muito especial ao volante à sua maneira e cada um com uma configuração de powertrain específico, né? Obviamente 911 motor e tração traseiras, M2 motor central dianteiro com tração traseira e o Civic Si com motor e tração dianteiros. Como muitos de vocês sabem, a gente pegou esse carro aqui com a Honda em meados de dezembro para ser o carro de suporte no Track Day do Flatout, que foi organizado de forma exclusiva para os assinantes do plano Flatouter. Aliás, se você ainda não é um, é só você clicar nesse canto superior direito da tela, faça a sua assinatura, seja um Flatouter, que você colhe vários benefícios como esse, de participar de eventos exclusivos como esse. Esse carro aqui eu usei lá no Autódromo da Capoava para levar os novatos, pessoas que nunca andaram no autódromo na vida, pegaram carona comigo. Eu dei várias dicas de pilotagem, ensinei o traçado certinho, inclusive choveu durante o dia, então dei várias dicas também sobre traçado molhado quando começou a chover. E uma coisa surpreendeu, na verdade 2 coisas surpreenderam aí nesse carro aqui. Uma me surpreendeu, foi a resistência, a resiliência, vamos dizer assim, do conjunto. A gente está falando aí de mais de 100 voltas no Autódromo Capoava, mais de 100. Foi literalmente até acabar a pastilha de freio dianteiro desse carro. 0 problemas, 0 alterações de comportamento, tanto a parte de freio quanto a parte de arrefecimento. O carro realmente se comportou como um relógio suíço, ou melhor, um relógio japonês, do começo ao fim do evento. E o pessoal que andou comigo se surpreendeu muito com a tocada do carro, a forma como ele aponta com muita precisão, de forma muito afiada mesmo, com muita aceleração lateral, um bom desempenho também. Então o pessoal que pegou carona comigo também se impressionou bastante com o conjunto. Agora, tudo isso aí já era meio sabido, né? Em 2018 a gente fez a avaliação desse carro na época que ele chegou aqui pela primeira vez, só que a gente nunca tinha feito a avaliação desse carro no mundo real. Então, cá estamos aqui para conhecer um pouco mais do lado urbano do carro, mas também vamos guiar esse carro aqui na Estrada dos Romeiros, é lógico, para conhecer um pouquinho da dinâmica dele na estrada. Antes de vocês pegarem uma carona comigo, vamos às novidades do modelo 2021, tem umas coisas interessantes aqui para mostrar para vocês. Aliás, a principal delas não dá para ver, mas eu acho que é a mais relevante, especialmente para os entusiastas. A gente tem uma relação de transmissão aqui 6% mais curta, encurtaram o diferencial, vou detalhar daqui a pouquinho para vocês. E isso melhorou bastante aí a aceleração do carro. De fato, quando eu andei com esse carro aqui lá no Velocitar, eu senti que o câmbio era um pouquinho longo demais, então isso melhorou bastante. O 0 a 100 também deve ter melhorado aí na casa de 1 segundo aí, pelo que a gente viu aí nos números de testes. Então espere aí um 0 a 100 na casa de 7 segundos baixo, no máximo 7 segundos e meio, então ela apresenta um desempenho melhor. Outra novidade, as rodas, 18x8 ainda, mas agora tem um design novo e agora é tudo preto, né? Antes tinha aquela face diamantada, um pouquinho mais sofisticada, mais menos esportiva, agora ficou com um visual um pouco mais bad boy. E aqui embaixo a gente tem a novidade que esse farol de neblina passa a ser em LED e também o design aqui desse pentágono, esse acabamento aí, esse alojamento aí do farol de LED também mudou. Combina inclusive com o farol de LED aqui da parte de cima, né? Dentro a gente tem algumas novidades também. Os bancos agora tem uns detalhes a mais em vermelho, a gente tem uns assentos em vermelho a mais também na saída de ventilação. Agora a gente tem um carregador por indução muito bem posicionado ali no topo do console, isso é bastante útil, uma mão na roda. E uma coisa que não é tão entusiasta assim é que quando você liga o modo Sport agora a gente tem um Active Sound Control aí, vamos dizer assim, um emulador para dar um reforço no ronco, porque a gente sabe bem, essa era do downsizing teve um ganho enorme de eficácia ao preço do romance, né? Então, além de girar menos esses motores, eles têm um ronco aí que ficou muito abafado pela questão do turbo.
Com a disparada do dólar e a desvalorização da nossa grana, evidentemente que o valor desse carro não ia ser o mesmo desde a época de lançamento, já se passaram 2 anos, mas olha só como são as coisas. Uma das coisas que a gente mais criticou esse carro na época do lançamento foi justamente essa questão do valor em relação aos concorrentes. Na época tinha o Golf GTI, tinha o Mini Cooper S que segue aí no jogo, né? E esse carro aqui, ele era R$10 mil mais caro do que o Mini Cooper S, né? A gente está falando hoje de um carro de R$185 mil, ele subiu só 9,5% nesses últimos 2 anos. Lembre-se da inflação nesse último ano em especial, considerando aí a questão da subida do dólar. 9,5% é muito menos e eu consigo provar para vocês. Mini Cooper S era um carro que era R$10 mil mais barato em 2018. Hoje ele é R$30 mil mais caro que esse carro aqui. De fato, o Civic SI hoje está R$33 mil mais caro que o Civic Touring. Então, até dentro do line-up da Honda, o preço está fazendo muito mais sentido do que na época. Hoje a gente não tem mais o Golf GTI, a gente teve o sumiço aí basicamente dos cupês, os câmbios manuais estão desaparecendo, então esse carro estranhamente agora fecha a equação tanto no lado emotivo quanto no racional. Só que tem um detalhe, só 30 unidades que a Honda trouxe do Canadá, esse carro importado, vale lembrar, para esse ano modelo 2021. Então a gente sabe que tem algumas unidades à venda ainda, mas é interessante, né? Agora que o carro está interessante de se comprar, é melhor você correr porque talvez você simplesmente não encontre. Acho que não tem um entusiasta que não se empolga quando vê uma carroceria coupé. Quer dizer, olha para esse carro. Esse é aquele tipo de carro que quando você sai, depois de ter estacionado ele, depois de você sair do carro, inevitavelmente você olha por trás dos ombros para dar aquela última namoradinha. A forma como a Honda resolveu essa linha de caimento de teto e toda essa parte traseira aqui é uma coisa muito legal. De fato, a solução de design desse carro, o próprio conceito desse carro, vou falar mais sobre isso mais para frente, me lembra muito o próprio Honda Prelude, né? Um carro que eu tive e que apresenta uma proposta na época, né, nos anos 90, muito parecida com esse carro aqui hoje. Esse design ficou tão bem resolvido que por algum momento você até esquece que o entre-eixos desse carro aqui é de 2,70 metros, é o mesmo entre-eixos do Civic Touring, o que significa que esse carro aqui também tem um lado interessante no espaço interno. É lógico, a não ser que você seja uma pessoa muito alta, o espaço traseiro desse carro é muito bom, é basicamente o mesmo, aí, com uma pequena diferença aí em relação ao sedã. Lógico também, se você for uma pessoa mais velha, um carro de 2 portas, tem aquele trabalho para entrar e sair, mas é um carro que dá para levar aí 4 passageiros para uma viagem aí muito confortável, que é bastante interessante. Agora, vai lembrar, entre eixos mais longos resulta em mais inércia polar, né? Ou seja, o carro apresenta aí um momento de inércia maior, na hora que você vai fazer mudanças de direção, você tem aí uma inércia maior, então o carro ele muda de direção, aponta aí com um pouco mais de vagarosidade, mas os caras da Honda conseguiram fazer um acerto aqui nesse carro que quase dá um nó na física, né? Então mesmo com entre-eixos longo aqui, eles conseguiram resolver a equação dinâmica desse carro de uma forma que ele aponta muito bem. Eles trabalharam basicamente em 2 frentes aí para você contornar essa questão aí da inércia polar. Primeiro, mais carga de suspensão na traseira em proporção aí ao modelo convencional. Então aqui a gente tem uma mola 32% maior em termos de carga, né, mais rígida, e a barra estabilizadora 26% mais firme. Na dianteira a gente tem um ganho de 7% só, tanto na carga de mola quanto na carga aí de barra estabilizadora. Então com isso você tem aí uma traseira mais firme, o carro ele rotaciona melhor em torno do próprio eixo na curva, né? Então ele apresenta uma dinâmica mais neutra por conta dessa mudança aqui. E outra coisa que a Honda trabalhou aqui na caixa de direção desse carro, na verdade de forma geral aí nessa 10ª geração do Civic, é a caixa de direção que é muito rápida, a gente está falando de 10,9 para 1 de relação. Pra vocês terem uma ideia, Ferrari F458 Itália, 458 Itália sem F, é de 11,9 para 1. Então aqui a gente tem uma caixa de direção realmente muito, mas muito rápida. É lógico que a Ferrari perto do centro ela é muito mais agressiva, né, em termos de resposta ao volante. Aqui a gente tem uma relação vamos dizer assim, mais assimétrica, perto do centro ela não é tão cortante quanto a Ferrari, nem deveria ser. Mas o fato é que com essa relação super rápida de caixa de direção e esse balanço de suspensão,
como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente tem um carro extremamente balanceado. Agora, quando você tem uma carga de suspensão mais firme, não adianta muito você trabalhar tanto na parte de suspensão se a base do carro não é rígida o suficiente. Então você tem aí mais uma variável, né? A suspensão transmite para a carroceria, para o monobloco, essas forças, e aí ele torce e entra mais uma variável aí na variação de geometria da suspensão ao longo da curva, né? Acontece que essa 10ª geração do Civic, realmente os caras trabalharam muito nessa parte de rigidez e torção, tanto que o Civic 10 normal mesmo, o modelo de entrada mais simples, aí, o Sport, por exemplo, já apresenta uma dinâmica sensacional. Aqui, para essa geração, eles trouxeram muito conhecimento que eles investiram ao longo das gerações passadas, por exemplo, no Type R, né? Esse Civic, ele tinha, e ainda tem, na verdade, pontos de solda na parte da estrutura mais próximos, e eles aplicaram isso aqui nesse monobloco dessa 10ª geração. Então, normalmente, os pontos de solda desse carro eram espaçados por 40 milímetros, diminuíram pela metade. Então, agora, em média, aí, 20 milímetros apenas separam aí os pontos de solda. Então, você teve um ganho de rigidez e torção aí de mais ou menos 25%, que é coisa pra caramba em relação à geração anterior. A gente está falando aqui também de 63% do monobloco composto aí de aços de alta resistência, né? Então, com isso aí você teve aí um balanço melhor em termos de você poder utilizar as chapas mais finas, agregar mais recursos no carro sem você ter um ganho tão agressivo de massa. A gente está falando de 1.321 kg para um carro de 4,5 metros, isso é excelente. Agora, para não ficar só nos elogios, vocês vão notar que esse carro aqui ele anda um pouquinho em salto alto, né, como o pessoal fala, porque aqui o nosso Civic SI ele tem um calço de 1 centímetro na suspensão, tá? Então, pessoalmente, essa seria a primeira coisa que eu faria, eu removeria esses calços, usaria outras molas, quem sabe, para você ter aí o carro na atitude correta de projeto. E mesmo assim, com esse 1 centímetro a mais atuando no centro de gravidade, a gente teve toda essa dinâmica aí lá no circuito da Capuava. Freios aqui são redimensionados em relação ao Civic Touring, então a gente tem 312 milímetros de disco na dianteira e 282 atrás. O Touring usa 282 na frente e 259 de disco na traseira, então a gente tem um conjunto aí bem redimensionado. É lógico que quem tem o K20 aí no coração vai sentir falta aí dos 8.000 RPMs ou até mais, no caso dos modificados, do ronco do motor aspirado, né? Que a gente tem como rotação máxima 6.500 RPM, menos inclusive do que o K24 do Civic da geração anterior, do Civic SI. Aqui a gente tem basicamente o mesmo motor L15B7 do Civic Touring, só que tem algumas diferenças. Por exemplo, a turbina é diferente, né, da Mitsubishi Heavy Industries também, isso aqui é uma TD03, aqui a gente tem 1,4 bar de pressão máxima em vez de 1,1 bar. Por conta disso ele usa pistões um pouquinho mais baixos, na verdade eu não sei se é a questão de junta, mas enfim, taxa de compressão estática é menor, é 10,3 para 1 em vez de 10,6 para 1 que a gente tem no Touring, e basicamente a gente tem o conjunto completo que você espera aí de um downsized dos melhores, né? Então tudo em alumínio, injeção direta, turbo de baixa inércia, etc, etc. A gente está falando de 208 cavalos e 26,5 kgfm de torque, que surge a 2.100 RPM, então muda completamente a tocada que você está acostumado em relação ao Civic SI da era aspirada, né? Aqui você já tem uma força muito presente em rotações mais baixas. Lá na época do lançamento, eu lembro que eu tinha comentado para vocês que esse meio litro a menos para um carro esportivo ia fazer falta em algumas situações de modificação, de preparação, né? Só que eu acho que vale até retificar em parte essa fala, porque é lógico, o motor aí com deslocamento menor, chega um momento aí que você vai ter uma limitação de fluxo, mas olha só, lá fora desse meio tempo todo aí, daquela época até hoje, o que você mais tem é Civic SI ou mesmo Civic Touring normal com mais ou menos 300 cavalos de roda. Existem diversos kits aí disponíveis. Tem uma empresa que chama PHL Motorsports que desenvolveu um kit de 450 cavalos de roda para esse conjunto aqui, bolt-on, né, sem você precisar abrir o motor. Então, acho que vale dizer pelo menos duas coisas aqui. Sim, você tem a possibilidade de extrair aí muita potência, mesmo com 1,5 litro de deslocamento, e o histórico já tem se mostrado favorável. Esse é um motor extremamente robusto. É lógico, abuso, gente que não sabe andar com o carro, um mapa mal feito, evidentemente vai ter aí o seu custo aí na durabilidade do conjunto. Mas então vamos ver como é que esse carro se comporta na cidade. Tem umas coisas interessantes que eu quero mostrar para você e que a gente não conseguiu mostrar em 2018, porque a gente testou esse carro aqui só no autódromo. Vamos lá? Desde que a gente começou o Maldrades, eu tenho conseguido
realizar alguns sonhos de criança. Nós estamos aqui num Glass Pack Cobra, gente. É um Cobra, o primeiro Cobra nacional, réplica de Cobra nacional, né? Feito pelo Jerry Cunningham e o Donald Pace, né? E estamos aqui do lado com o Alec Cunningham, que é o filho do Jerry Cunningham, né? Nossa Senhora! Tem uma coisa interessante do Civic SI, que é esse lado urbano, lado, vamos dizer assim, carro de uso, no qual ele é uma evolução muito grande em relação ao Civic SI Sedan K20, né? Aquele era um carro mais nichado, de tal forma que não era assim um carro muito agradável de se usar em base diária, né? É lógico que tem um entusiasta purista, o cara que não vai se importar com a suspensão, as batidas secas e tudo mais. E aqui a gente tem um produto bem mais maduro. E como é que eles conseguiram resolver essa questão de você ampliar, entre aspas, o cobertor da física, né? Você tem um carro ainda que tem uma carga de suspensão legal para você usar na pista, mas que fique mais gostoso, mais confortável de usar. O lance está nos amortecedores que esse carro usa. No óleo desses amortecedores a gente tem uma porção de partículas metálicas e no corpo do amortecedor você tem uma bobina. Quando você aperta essa tecla Sport aqui, você acaba ativando essas bobinas, essa corrente, e aí a viscosidade do óleo muda quase instantaneamente. Na hora que você aperta o Sport, aí você vê até aqui o desenho dos amortecedores, do motorzinho destacado, imediatamente você sente a diferença de como o carro começa a copiar mais as texturas, né? Você sente uma vibração um pouco maior, mesmo em textura assim, o asfalto aqui tá liso, né? Mas você começa a sentir muito mais a carga da suspensão, né? Então ele passa a copiar muito mais para o corpo essas irregularidades pelo ganho de carga. Na prática, na pista, você vai ter um controle melhor de carroceria, menos rolagem e tudo mais. E aí quando a gente desliga e vai no modo normal, aí a gente tem aqui um carro que as gerações anteriores não conseguiram suprir, né? Que é um carro bem gostoso de andar, até próximo ao Civic Touring. É lógico, a gente tem aqui uma absorção um pouco mais seca, né? São coisas inevitáveis, tanto pela carga de mola, que é maior, como eu falei, quanto pelas rodas, né? Aro 18, pneu de perfil 40 e tudo mais. Mesmo assim, a gente tem um carro aqui bem gostoso de usar. Esse lado de carro usável dessa geração aqui do SI é que tá um negócio bem interessante. Como eu falei na introdução, me lembra um pouco a pegada do Prelude, né? Então, um carro esportivo na hora certa, mas gostoso de usar e ainda assim com um design completamente diferenciado, né? Com essa carroceria coupé. Qualidade percebida interna do Civic, né, dispensa maiores comentários, né? A gente tem um baita de um acabamento e um baita de um conceito de design também, né? Então, esse painel aqui tem vários detalhes, a textura aqui de fibra de carbono, essas moldurinhas vermelhas aqui, mas o design de forma geral, ele é bem harmonioso, ficou elegante, sofisticado. Então os materiais são bons, são plásticos de qualidade, se sente todos os materiais emborrachados, né? Inclusive nos painéis de porta. A gente tem esse console aqui que é sensacional, né? Então agora a gente tem esse recarregador por indução numa posição fácil, se quiser, por exemplo, para você acessar o celular, bem fácil aqui, para no semáforo, enfim. Câmbio aqui em cima, pertinho da direção, dá essa sensação de esportividade. E tem um sarcófago aqui que cabe um monte de coisa, né? Então tem um porta-copos deslizante e tudo mais. Então esse lado de carro de uso é bem interessante. Sistema de som muito bom, 450 watts, 10 falantes. Aqui eu acho que está o ponto que realmente precisava melhorar. O sistema de infotainment, ele é bom, mas poderia ser melhor, poderia ter uma tela maior. 7 polegadas é pouco, né, para o padrão atual, né? Hoje você tem carros até... O Nivus, por exemplo, já tem 10 polegadas, né? Poderia se usar todo esse perímetro externo aqui, né? Cabe aqui você conseguir fazer uma tela maior dentro desse corpo aqui, né? Mas o padrão hoje, minimamente aceitável, aí é de 8 para 9 polegadas. 7 acaba pesando ainda mais num carro de quase 200 paus, né? Então aqui está a parte onde
onde podia ser melhor. O fato de ser um motor que usa a mesma base do Civic Touring também trouxe um lado interessante no consumo, né? É fácil aqui você conseguir ficar na média de 10 km por litro na cidade, 15 na estrada. Lógico, manual, tem que saber usar o câmbio, né? Não ficar preso na marcha ali que você aumenta aí a resistência do powertrain, né? Ao movimento, aumenta o consumo. Então tem que saber usar o câmbio, realmente ficar jogando marcha mais folgadinha. Exatamente como a programação de câmbio automático faz, né? Você tem torque aqui no motor downsized, você vai trabalhar o câmbio para deixar aí sempre dos 1500 RPM, vai ficar trocando em marcha cedo, vai pular a marcha, tipo, você pode ir de uma terceira para a quinta sem problemas, o carro aguenta e segura de boa, ele leva legal, né? Então tem bastante vantagens aí nesse lado como veículo urbano. E tem aquele lance que eu falei, né? Entre eixos de 2,70, igual esse Civic que está aqui, escondido atrás daquele outro hatch, é um carro então que dá para usar assim como um carro familiar, desde que os passageiros de trás não sejam muito altos, porque tem o caimento de teto, e que não sejam pessoas aí com idade, porque carro de 2 portas entrar e sair é sempre mais trabalhoso, né? Mas como carro urbano, como carro de uso, acho que esse é um fator bastante importante aí do Civic, e tem uma vantagem clara mesmo em relação ao Mini Cooper, né? Questão de espaço interno, então eu achei tudo isso aí bem interessante. Antes da gente tocar para a Estrada dos Romeiros, 3 comentários que eu queria fazer. Primeiro, muito legal, a gente tem a presença aqui do teto solar. Teto solar mesmo, né? Não é um moonroof, ele de fato abre se você quiser. E um outro recurso bem legal, que está presente aí nos Hondas mais sofisticados, mas de alto padrão, é o Lane Watch, né? Então aqui na alavanca da seta, se você apertar um botãozinho que está aqui na extremidade, ó, fica aqui atento na tela, vai revelar aqui, ó, a imagem do seu ponto cego. Cara, isso é muito legal, ó. Você consegue ver uma moto aqui passando pela gente, passando pelo ponto cego. Isso aí é um item de segurança muito legal, tanto para a cidade, inclusive para a estrada. E por fim, eu falei das críticas, né? O sistema multimídia podia ser melhor. E uma coisa que esse carro não tem, estranhamente não tem, aliás, para o porte dele, são os sensores de estacionamento, né? É um carro de 4,5 metros. Eu já estou acostumado, né? Carro sem sensor e tudo mais, mas é um carro que é grande, né? Então, para você, ele tem câmera de ré, né? Mas ele não tem sensor. Então, para as manobras para trás, você está até bem coberto, mas lembre-se que é um carro largo. Não vou dizer que ele tem um capô longo, mas é maior do que a média, né? Dos hatches que a gente tem por aí. Então, é um ponto aí você ficar atento. Mas vamos lá, vamos para a Estrada dos Romeiros para ver do que se trata então o Civic SI no seu ambiente mais familiar. Esse tipo de largada você não consegue fazer com seu DSG. Acho que esse é um dos pontos altos do SI, a experiência que ele fornece. A freada, tô de ponta taco. E a aderência lateral que esse conjunto dessa carroceria de 10ª geração oferece é uma coisa surreal, cara. Isso para mim é a parte mais impressionante, o conjunto. A capacidade de aceleração lateral desse carro é surreal, assim, é uma coisa de doido. Ele se comporta como um verdadeiro esportivo de alto nível, assim, em termos de aceleração lateral, previsibilidade, as transferências de carga, a segurança que ele transmite no momento de entrada de curva, com pouco esterçamento, porque a caixa de direção é super ágil, a forma como a geometria de suspensão mexe pouco ao longo da curva, rolagem de carroceria super contida, mesmo com esse carro tendo 1 centímetro mais alto, tudo nele assim, é digno de aplausos quando o assunto é comportamento dinâmico. E esse torque, esses 26,5 kgf aí, na prática, quando você começa a andar rápido, eles estão disponíveis imediatamente no seu pé na hora que você começar a acelerar. Então esse é um carro que você carrega muita velocidade para dentro das curvas, muita mesmo, né? Então é até desproporcional, né? Requer um certo costume. A gente tem bitolas muito largas aqui, né? Essa 10ª geração ficou um carro bem mais largo, então o nível de aderência lateral e olha a segurança dinâmica que o carro transmite é surreal. E isso eu falando assim de uma forma muito transparente com vocês. Esse carro vem equipado com um pneu que eu não gosto muito, não gostei muito,
ou seja, tem espaço para melhorar ainda na parte de pneus. E esse carro está com o alinhamento original, que é sabido, todo alinhamento original de fábrica, você tem aí um certo conservadorismo no ajuste, né, especialmente de convergência, para você ter um carro mais previsível. Se deixar ele um pouquinho mais solto, que praticamente não precisa, vocês têm um carro muito, mas muito sério nas mãos. Então, poucos são os carros hoje que batem de frente com os MQBs aí, um Golf GTI da vida. Esse carro aqui não só bate de frente, como supera em termos dinâmicos. É um carro muito sério, e isso com esse trechos enorme que ele tem, né? E aí com isso aí a gente entende o nível de desempenho que o Type R tem, né? Porque aí esse conjunto aqui, isso aqui trabalhado aí num outro nível em termos de carga de suspensão, com outros pneus, mais freio ainda, e aí sim um motor o K20, que é da família K, inclusive, mas é uma evolução com 2 litros de deslocamento, e aí para lá de 100 cavalos a mais, que é o que falta para esse carro ficar assim uma coisa insana. Porque conjunto tem, isso é uma coisa doida. O carro tem a performance digna para um esportivo da categoria dele, sem dúvida nenhuma, tá junto aí. Em termos de aceleração, talvez fique um tequinho atrás de um GTI, de um Mini Cooper S, mas em termos dinâmicos, seguramente acima do Golf GTI, pau a pau com os Minis, que tem uma inércia polar menor, ele é mais cortante, mas o quanto de velocidade que esse carro carrega para dentro é algo assim impressionante. Então, e aí quando a gente bota tudo isso que eu estou falando aqui e joga de volta para o começo do vídeo, quando eu falei da parte de condução na cidade, é que vocês entendem porque que o carro ficou sensacional mesmo, né? Você tem um carro que você consegue usar daily driver se você quiser, e a hora que você realmente quiser abusar do carro, seja num track day, numa estrada de montanha, você tem um conjunto muito sério e que leva tudo isso para o chão. Não só a aceleração lateral, como eu estava falando, mas também em termos de aceleração, né? Esse câmbio aqui está equipado com LSD liquidal, né? Então é um negócio sério, assim. A gente tem aqui a possibilidade de você ter saídas de curva muito boas, muito sadias, né? E fez um bem danado esse diferencial com essa relação 6% mais curta, porque aí sim a gente tem agora uma relação de transmissão mais compatível com a proposta do carro, né? Ele era um pouco longo demais. Segue sendo longo, mas agora é longo estilo carro turbo, né? Antes estava realmente muito comprido, né? Tá mais parecido até um câmbio mais voltado para a economia de combustível. Esse trecho sinuoso aqui é o que dá para ter a melhor ideia do que é o equilíbrio desse carro, porque ele transfere carga graciosamente, é uma coisa assim, como ele consegue transferir de um lado para o outro com essa proporção, com esse entre-eixos, o eixo traseiro acompanha bem o carro, é uma coisa realmente digna de aplauso. O carro é muito legal. Coisa que podia ser um pouquinho melhor e que eu tenho até a impressão que melhorou em relação ao carro que eu andei em 2018 é o pedal de freio. Eu sinto que podia ser um pouquinho mais firme, mas é pouca coisa, só estou pegando no detalhe. Tenho a impressão que o carro de 2018 estava com o pedal mais esponjoso, então eu acho que já tem uma evolução aqui. Pode ser melhor, mas já está bem legal. E é isso, a gente tem um carro de 1.321 kg com uma baita performance arrebatadora em curvas. Uma experiência ao volante muito legal. Acho que esse é o ponto, não só desempenho, às vezes a gente fala de aceleração lateral, 0 a 100 e tudo mais. Aqui a gente tem a experiência do câmbio manual, de uma caixa de direção rápida, de um acerto de suspensão com mais carga na traseira para deixar o carro um pouco mais soltinho atrás, ainda um carro substersante, um carro que ainda sai de frente, mas utilizando muito mais os 4 pneus, né? Utilizando já os pneus traseiros aí com um pouco mais de escorregamento, com todas as possibilidades que se abre com um alinhamento diferenciado, etc, etc. Então o carro é uma folha de papel em branco muito legal. Eu já tinha gostado da experiência ao volante, mas aqui a gente confirma na estrada e na cidade que tem ainda outras coisas muito legais que esse carro oferece. Em algum momento da introdução desse vídeo eu fiz um paralelo desse carro aqui com o Honda Prelude VTEC, né? Porque é um carro que tem toda essa sofisticação que é transmitida, carroceria coupé,
tem linhas esportivas, mas tem uma tocada esportiva e um desempenho mais do que satisfatório. Eu confirmo então esse veredito, mas como eu falei na parte dinâmica, realmente impressiona muito o que esse carro entrega em termos de aceleração lateral, em termos de comportamento dinâmico. Na verdade o Civic 10, né, inteiro, em todas as versões, por conta dessa plataforma, já apresenta boa parte dessas características. Então imagina quando você faz um projeto dimensionado para uma aplicação mais esportiva, que é o caso desse carro aqui. R$185 mil, é lógico, é muito dinheiro e é lógico que é inevitável que vão haver, lógico, os críticos todos em relação ao valor desse carro, mesmo ele tendo subido muito menos do que o resto do mercado. Mas uma coisa importante a gente também botar os pés na realidade é que o público que é dono do Civic Si K20 hoje nunca foi o público consumidor do Civic Si K20 quando 0 km. Civic Si sempre foi um carro extremamente caro. Aquele carro aplicado aos índices de correção e IPCA para o valor atual passa dos R$200 mil. Então isso até dá um indício de como nunca o Civic Si foi tão barato quanto especificamente hoje. Isso é circunstancial. Tenho certeza que esse carro aqui não emplacou muito, né? A gente está falando de mais ou menos 150 unidades vendidas no total, se eu não me engano. E é um carro que chegou muito caro, e aí eu acho que tem aí essa questão aí de, putz, beleza, vamos desovar esses carros. Então esse valor aí que a gente está tratando, esse modelo 2021, não vou dizer que é custo de oportunidade, mas tem a ver um pouco com esse contexto. Talvez estivesse aí vendendo muito, o valor talvez não fosse exatamente esse, né? Mas não deixa de deixar o produto muito interessante, porque o ponto fraco de todo o conjunto que a gente tinha visto em 2018 na avaliação, principalmente, era essa questão aí do valor em relação aos seus concorrentes, e hoje a gente está falando de um carro que é R$40 mil mais barato do que o Cooper S. Então é um carro que está entregando muito para o valor dele, e mais do que isso, é uma das últimas oportunidades que você vai ter na vida de ter um Coupé 0 km câmbio manual em casa. Como eu falei, a gente tem o Carrera T, tem o M2 Competition, mas eu acho que dentro do intervalo aí de uma década, ou muito provavelmente menos, esse leque vai ser reduzido a 0 ou uma, ou quem sabe no máximo 2 opções. Então não deixa de ser uma experiência diferenciada que você consegue ter. Tá aí um carro que eu achei muito interessante. Gosto da forma como ele uniu aí esses vetores, né? Usabilidade, conforto, esportividade, beleza? Podia ter meio litrinho a mais de motor para ser absolutamente perfeito, mas seguramente aí ele ia ficar caro de novo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa avaliação. Geralmente a gente tem feito as avaliações lá na Autoline, né? Esse carro aqui um pouquinho mais de nicho a gente fez aqui dentro do Flatout, e a gente se encontra numa próxima. Se você não é assinante aí do canal do Flatout, assine, e não esqueça que a gente tem vários vídeos exclusivos dentro da plataforma Club Sport, dentro do site Flatout, que são esses trailers aí que você viu aí ao longo do vídeo. Para ser um assinante é só em assine.flatout.com.br, você acessa aí, ganha acesso a diversos conteúdos, incluindo esses vídeos exclusivos. Beleza, gente? Valeu e até a próxima. Um abraço. Estamos aqui, eu e o Mal. E nessa coisa de dirigir um carro aqui e o outro, né? Turbo, aspirado, manual, automático. Veio a ideia de a gente gravar aí esse videocast, que é justamente esse bate-papo nosso aqui sobre o que está acontecendo então com os esportivos de hoje, né, Mal? Quando a pessoa não sabe exatamente o que faz ser um carro ágil, divertido e tal, ele vai pegar dados, algumas coisas que ele acredita que o pessoal dá o feedback para ele, precisa ter uma direção mais pesada, precisa ter um barulho legal e tal, e vai tentar colocar de alguma forma no carro. Exatamente. O carro construído por meio de pesquisas e PowerPoint. É isso aí.